Irmãos queridos, na sequência da nossa série Vivendo para Deus, no Mundo Sem Deus, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo de número 16. Atos, capítulo 16, a partir do verso 1 até o verso 4. Quero compartilhar com você a história de um jovem que viveu para Deus numa época em que as pessoas viviam divorciadas de Deus. Chegou a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. A sua mãe era uma judia convertida e o seu pai era grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que o seu pai era grego. E nas cidades por onde passavam, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém, para que fossem obedecidas. Quero conversar com você sobre esse tema: gente diferente, que faz diferença honrando a Deus. Vamos orar. Pai querido, com temor e tremor abrimos a Tua Palavra mais uma vez nessa série, para compartilhar a história de uma pessoa simples que o Senhor usou de modo extraordinário e que pôde viver uma vida extraordinária na Tua presença, honrando o Senhor. E nesta oportunidade, Pai, mais uma vez pedimos que o Teu Espírito Santo nos fale, nos ministre, que a gente possa sair daqui inspirados também, encorajados também, a desejar viver uma vida para o Senhor numa sociedade divorciada da Tua vontade. Pai, que a Tua Palavra hoje mostre para nós algumas coisas que a gente nunca olhou por esse ângulo, e que ao falarmos da história de Timóteo, o Senhor possa também falar com a nossa história, com a minha vida, com a vida dos irmãos e com a história que nós estamos construindo no chão da vida. Cuida da gente nesse tempo de reflexão, fale conosco, nos incomode, Senhor, em nome de Jesus, pedimos assim, orando no nome de Cristo. Amém, amém. Mantenha a sua Bíblia aberta nesse texto ainda. Timóteo foi um homem de Deus que viveu para Deus numa sociedade distante da vontade de Deus. Timóteo, diz o texto que nós lemos, ele nasceu numa cidade pequena, ela se chamava Listra, e provavelmente o Timóteo se converteu durante a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. O Paulo ganhou o Timóteo para Jesus, e quando isso acontece, o Timóteo tem mais ou menos 16 anos. Quando esse texto de Atos 16 está acontecendo, o Timóteo tem entre 19 e 20 anos. O Paulo está fazendo a sua segunda viagem missionária, e ele está acompanhado do Silas, e ele vai passar por Listra. E lá ele vai convidar o Timóteo, esse menino que tem 19 anos de idade, para fazer parte da equipe missionária que ele lidera. O Paulo, ele é o mentor, mestre do Timóteo. Timóteo é o seu discípulo. Começa uma relação de discípulo e mestre, de discípulo e de mentor. Mas ao longo dessa jornada, essas duas pessoas vão se transformar em dois amigos. O Paulo vai desenvolver um carinho de um pai para um filho, como ele, nessa relação que ele nutre com o Timóteo. A convivência deles vai ser uma convivência muito bacana. O nome Timóteo significa aquele que adora a Deus. Uma tradução mais profunda do hebraico diz que aquele que honra a Deus. E eu imagino, olhando para a história de Timóteo, que você conhece bem, que o Timóteo honrou o significado do seu nome, porque ele honrou a Deus com a sua vida. A descrição que a Bíblia faz de Timóteo é uma descrição de uma pessoa que, se você olhar pela descrição, você acha que ele nunca seria capaz de viver uma vida que pudesse fazer diferença sendo diferente. Por quê? Porque a Bíblia fala algumas coisas de Timóteo muito interessantes. Primeiro, a Bíblia diz que o Timóteo é uma pessoa que tem
muita timidez e é cheio de receios e de temores. Timóteo era uma pessoa introvertida, era uma pessoa acanhada, era uma pessoa insegura, medrosa. Timóteo não acreditava muito no seu potencial. Por isso Paulo vai escrever 1 Coríntios capítulo 16, verso 10, e vai escrever para a igreja de Corinto dizendo assim: gente, recebam bem o Timóteo, para que ele se sinta à vontade no meio de vocês. Por que o Paulo escreve isso? Porque o Timóteo é acanhado, porque o Timóteo é inseguro. Escrevendo para o próprio Timóteo, Paulo vai escrever 2 cartas. 2 Timóteo capítulo 1, verso 7, Paulo vai dizer para Timóteo: Timóteo, Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de ousadia, de amor. Por que Paulo fala isso? Porque o Timóteo é introvertido. Porque o Timóteo é uma pessoa que tem os seus receios, que tem os seus temores. Segundo lugar, a Bíblia diz aí que o Timóteo ele tem uma aparência frágil, uma aparência muito jovial, que não inspirava confiança. 1 Timóteo 4,12, o que diz lá? Ninguém despreze a tua mocidade. Por que o Paulo escreve isso falando para Timóteo sobre isso? Porque Timóteo, ele é jovem. E ele tem uma aparência jovial. Talvez ele tivesse espinhas na testa. Talvez ele fosse uma pessoa que, se olhasse para ele, ele aparentava ter menos idade do que ele tinha. E por causa disso, ele também precisava ganhar a confiança das pessoas. E ele era acanhado demais. A Bíblia também diz que o Timóteo, ele era uma pessoa sensível e emotiva. 2 Timóteo 1,4, Paulo escreve, diz assim: Timóteo, eu me lembro das suas lágrimas quando a gente esteve junto. Por que Paulo fala isso? Porque Timóteo é uma pessoa sensível. Facilmente ele chora, facilmente ele se emociona, facilmente ele fica balançado com as situações. A Bíblia também fala que o Timóteo tem uma saúde muito frágil. Ele vive doente constantemente. 1 Timóteo capítulo 5, verso 23, diz que ele tem problemas estomacais. E vai terminar o versículo dizendo assim: e frequentes enfermidades. O Timóteo tem problemas de saúde. Preste atenção e olhe para mim. Se você fosse um rico empresário e fosse confiar a direção da sua empresa para alguém que seria o seu braço direito, você convidaria o Timóteo? Uma pessoa introvertida e insegura? Uma pessoa que tem uma aparência jovial, frágil, que você pensa assim: esse cara é um moleque. Esse moleque, não vou colocar um moleque na empresa. Ele é uma pessoa sensível e emotiva. Ele ainda tem frequentes problemas de enfermidade. Você convidaria uma pessoa assim para ser seu braço direito? Eu sei que a gente vive na era da inteligência emocional. E eu sei que o Timóteo, ele ganha muitos pontos quando o assunto é inteligência emocional. Mas se juntar todas essas qualidades, essa descrição, com muitas virtudes e com muitos defeitos que o Timóteo tem, dificilmente ele seria escolhido para trabalhar numa grande empresa. Agora, por que o Paulo aposta em Timóteo? Vocês se lembram da primeira viagem missionária? Em quem é que o Paulo aposta? João Marcos. Era jovem. João Marcos não deu certo. Eles vão brigar, ele e Barnabé, porque Barnabé quer levá-lo na segunda viagem, o Paulo não quer. E aí ele forma uma dupla, o Paulo com Silas, e resolvem convidar o Timóteo. Por que o Paulo vai investir o seu tempo e a sua vida na vida de Timóteo? Porque Timóteo tem algumas virtudes que Paulo enxerga que, sendo lapidadas, podem ser melhores do que são. Porque Timóteo tem alguns aparentes defeitos que, se forem trabalhados, podem desaparecer. E porque Paulo sabe mais do que qualquer outra pessoa que Deus costuma usar pessoas simples de forma extraordinária quando essas pessoas depositam a sua confiança em Deus. Timóteo, com toda essa descrição que a Bíblia lhe faz, foi uma pessoa que no chão da vida honrou a Deus. 3 características saltam da vida de Timóteo e eu quero compartilhar essas características com vocês. Primeira característica de uma pessoa que é diferente,
que faz diferença honrando a Deus é que ela tem uma fé apaixonada e inegociável por Deus. Ter uma fé apaixonada e negociável por Deus. 2 Timóteo capítulo 1, verso 5. Olha Paulo falando para Timóteo: recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e eu estou convencido de que também essa mesma fé não fingida habita em você, Timóteo. Que virtude que é exaltada de uma maneira tão bonita por Paulo, que Timóteo possui. Ele possui uma fé não fingida. O que seria uma fé não fingida? Uma fé não fingida é uma fé autêntica. É uma fé que é verdadeira, é uma fé que tem consistência. O Timóteo, ele pode ser uma pessoa insegura, pode ter uma aparência frágil, pode ter uma saúde debilitada, mas ele tem uma fé que não é fingida, ele tem uma fé autêntica, e essa fé autêntica que ele tem o fez honrar a Deus durante a sua jornada pelo chão da vida. Quem tem a Bíblia revista e atualizada sabe que 1 e 2 Timóteo, essas cartas que Paulo escreve para o seu discípulo Timóteo, ele vai sempre chamar o Timóteo por um nome, e o nome que Paulo usa é homem de Deus. Olha que título honroso que Paulo dá para Timóteo. E por que Paulo chama Timóteo de homem de Deus? Porque ele tem essa fé que não é fingida, essa fé que não negocia valores, é uma fé verdadeira, é uma fé inegociável em Deus. Eu pergunto, você já foi chamado de homem de Deus alguma vez? De mulher de Deus? De jovem de Deus? Pastor, de homem de Deus ninguém nunca me chamou, mas de capeta e demônio várias vezes. O Timóteo era chamado de homem de Deus por causa de uma virtude que ele tem, uma fé inegociável, uma fé apaixonada por Deus. Timóteo é um exemplo claro de que quando a gente anda com Deus, e Deus anda com a gente, Deus vai moldando o nosso caráter, a nossa fé ela se solidifica. Como é que isso acontece? 2 Timóteo capítulo 3, verso 15. O Paulo vai elogiar Timóteo, porque o Timóteo estuda, compreende e vive a palavra de Deus. Quando a gente estuda, compreende e vive a palavra de Deus, a nossa fé, ela se torna uma fé autêntica, não fingida. Não é uma fé em que a gente tem fé até a página 3. É uma fé que sempre nós vamos ter. A Bíblia diz que a última menção sobre Timóteo nas Escrituras Sagradas está em Hebreus, capítulo 13, verso 23. Sabe o que diz lá? E o nosso irmão Timóteo foi posto em liberdade e em breve estará com vocês. Timóteo foi preso na perseguição do Império Romano, quando o imperador era Domiciano. Ele foi torturado e ele não perdeu a sua fé. Ele saiu da prisão. Sabe para onde ele foi? Pastorear a igreja de Éfeso, aquela que Maria, mãe de Jesus, era membro, aquela que o apóstolo João era membro e foi um dos seus pastores. O Timóteo vai pastorear e ele vai ser morto depois a mando do imperador e nunca vai trair a sua fé. Eu fico pensando na história de um moço que tem 16 anos de idade, que tem uma experiência de conversão aos 16, aos 19 ele faz parte de uma viagem missionária, e ele vai crescendo, e tem uma coisa que nunca muda na vida de Timóteo, desde que ele conheceu a Jesus, é o tamanho da sua fidelidade. A sua fé é uma fé autêntica, é uma fé não fingida, é uma fé inegociável. Ele vai assim, da juventude até a velhice, sem deixar de levar Deus a sério. Pergunta do verbo perguntar. A gente se parece com Timóteo? A nossa fé é uma fé apaixonada.
É uma fé que, mesmo quando nós somos perseguidos na faculdade, na escola, no trabalho, na vizinhança, por causa das nossas convicções cristãs, a gente permanece com ela, ou a gente muda, ou a gente negocia os nossos valores. A nossa fé é uma fé assim, inabalável, consistente, ou a nossa fé é uma fé fingida, que aqui na igreja a gente canta essas canções maravilhosas do Maranata, do correrei para te encontrar, Senhor, mas quando nós temos a oportunidade de testemunhar na segunda-feira, logo de manhã, nós negociamos os nossos valores. Por que é que o Timóteo vive a vida honrando a Deus, numa época em que as pessoas se afastavam de Deus e não o levavam a sério? Porque o Timóteo tem uma fé consistente, uma fé inabalável, uma fé que não sofre variação. Ele pode ser perseguido, preso e torturado, e ele mantém essa fé. Esse é um desafio para nós, irmãos, numa sociedade divorciada de Deus como a nossa, em que nós somos perseguidos por causa da nossa fé, dos valores que a gente aprende na palavra de Deus, e alguns de nós estão abrindo mão disso, desses valores, porque nós não queremos ser vítimas de chacota, nós não queremos ser vítimas de gozação, então a gente acaba fazendo o que todo mundo faz. Timóteo nos ensina que para viver para Deus, numa geração que não vive com Deus, a gente não pode possuir uma fé fingida. A nossa fé tem que ser inabalável e inegociável em Deus. Segunda característica de uma pessoa que honra a Deus é essa daqui: ter disposição e disponibilidade para servir a Deus. Eu quero ler com você dois textos, Atos 19, 22, e depois Filipenses 2, 19, 20 a 22. Então enviou a Macedônia dois dos seus auxiliares, Timóteo e Erasto. Espero no Senhor enviar-lhes Timóteo brevemente. Eu não tenho ninguém que, como ele, tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês. Mas vocês sabem que o Timóteo foi aprovado, porque ele serviu comigo no trabalho do Evangelho, como um filho ao lado do seu pai. Ter disposição e disponibilidade para servir a Deus. Timóteo foi uma pessoa que esteve sempre pronta para trabalhar. Desde os 19 anos ele está trabalhando no reino de Deus. Dos 19 anos ele sai com o apóstolo Paulo para fazer a segunda viagem missionária, para pregar o Evangelho, para que, como ele foi alcançado por causa do Evangelho, outras pessoas o sejam também. Timóteo aceitou o convite de Paulo sem pestanejar, e foi trabalhar e foi servir. A Bíblia fala, a história de Paulo você conhece bem, que Paulo foi uma pessoa que sempre fundou igrejas e voltava depois para auxiliar essas igrejas. Às vezes ele visitava pessoalmente, às vezes ele mandava alguém, às vezes ele escrevia as cartas. E aí a Bíblia fala de Timóteo. Timóteo é um auxiliar, um braço direito do Paulo. Toda vez que o Paulo tinha um pepino, quem é que Paulo mandava para resolver? Timóteo. Foi mandado para Corinto, e a igreja corintiana, meu Deus do céu, como tinha confusão. Paulo mandava Timóteo, mandou Timóteo para Filipos, igreja boa, mas uma igreja tem problemas. Quem é que vai resolver? Timóteo. Tessalônica, Éfeso, ele vai pastorear em Éfeso. Um homem simples, mas que tem sabedoria, e que Paulo diz que ele tem uma virtude. Filipe, é para você voltar com o versículo de novo? Só puxar. Aí, olha o elogio. Paulo faz um elogio que ele não faz para nenhuma outra pessoa. Ele ama a igreja de Filipos. A igreja de Filipos é uma igreja que sustenta o Paulo. E ele diz que vai mandar o Timóteo para ajudá-los no problema. A igreja tem uma dificuldade. Tem problema de relacionamento com os líderes da igreja. Evode e Sintique, duas diaconisas que se pegam no tapa. Paulo diz que vai mandar alguém, que não tem ninguém melhor do que esse alguém, que é Timóteo, para ajudar. Por quê? O texto diz:
eu não tenho ninguém que, como Timóteo, tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês. Preste atenção ali para mim. Sabe, gente, para a gente servir a Deus, a gente precisa ter essa prerrogativa do Timóteo. A gente precisa servir com um interesse genuíno de ajudar as pessoas, com o nosso trabalho, com a nossa postura. A nossa postura tem que visar o bem-estar do outro. A gente serve, não de qualquer jeito. A gente não serve porque nós somos voluntários. Nós servimos porque o crente ele precisa servir, porque nós somos servos de um Deus que nos serviu e que nos ensinou a servir. Timóteo era alguém que ajudava, e o interesse dele era só ajudar, só visava o bem-estar das pessoas. E eu gosto muito de olhar isso em Timóteo, porque ele começa servindo o apóstolo Paulo. Tudo que Paulo manda ele fazer, tem umas coisas que Paulo manda que são bem complicadas, ele faz. Ele é um liderado que aprendeu a servir. Mas o Timóteo, ele vai substituir o apóstolo Paulo. Os apóstolos estão todos morrendo aqui. Nessa época, só o João está vivo. Quem é que assume as rédeas do cristianismo? Uma dessas pessoas é o Timóteo. E como é que o Timóteo se comporta agora como líder? Não mais como liderado. Com a mesma postura que ele tem quando ele era um liderado. Ele servia as pessoas, preocupado com o bem-estar das pessoas. Sabe, gente, quantos anos tem o Timóteo quando ele se converte? 16. Quantos anos tem o Timóteo quando ele vai na segunda viagem missionária com Paulo? 19. Com quantos anos ele começa a assumir posições de liderança na igreja? Talvez com uns 30 anos. Ele é um jovem pela cultura judaica. Um jovem que é exemplar. Pergunto para você que é jovem, que é membro da IBCS. Nós precisamos de jovens como Timóteo em todas as igrejas, na liderança das igrejas. Quem é que vai suceder essa liderança que nós temos na IBCS? A resposta é vocês. Se vocês assumirem essas prerrogativas, que a gente pode servir ao Senhor com um interesse genuíno de abençoar o reino de Deus e de abençoar as pessoas, como Timóteo. Timóteo não é aquele tipo de liderado que quando chega a ser líder, ele começa a manipular, pisar em todo mundo. Agora cheguei lá, vocês vão ver. Ele é a mesma pessoa, está sempre servindo. A gente precisa de jovens na igreja, com comprometimento, servindo o outro, servindo o reino de Deus, servindo a sua igreja. A gente precisa de Timóteos. E a pergunta é, existem Timóteos na IBCS? E a resposta é sim, para a glória de Deus. A gente tem jovens como o Lucas Silva, como o Filipinho que está ali jogando em todas. A gente tem jovens, não tão jovens assim como o Rodrigo. Nossa, envelheceu o Rodrigo, mas são jovens. A gente tem Jonatas, a gente tem jovens aqui. A gente tem Belzinha, a gente tem a Gabi, né? Que apareceu anteontem, parece que ela está na igreja há 500 anos já, envolvida. Gente, precisamos de pessoas que tenham disposição e disponibilidade para servir. E eu acredito que Deus usa jovens. Eu acredito que Deus abençoa a vida da igreja através da juventude. Eu acredito piamente. Eu acredito que quando Douglas apresenta o IDTV e vem dar boas-vindas, eu acredito que Deus nos abençoe pela vida dele. A gente precisa acreditar nisso. Quem é de uma geração passada, lembra-se do Gonzaguinha, que foi um grande cantor brasileiro. E ele tem um samba famoso que diz mais ou menos assim: eu acredito na rapaziada. Eu nem sei cantar esse samba, mas eu estou com o Gonzaguinha. Eu acredito na rapaziada. Eu acredito que Deus pode usar jovens. Eu acredito que Deus pode usar adultos, como falamos na semana passada de Dorcas. Deus pode nos abençoar.
E a gente precisa de você que é jovem, para servir o Senhor, para servir a sua igreja, para gastar os melhores anos da sua vida no reino de Deus. Com quantos anos algumas pessoas aqui foram chamadas para o diaconato? Jovens. Com quantos anos o pastor Osmar foi chamado para o ministério? Jovens. Eu acredito que Deus pode usar você que é jovem. Você precisa ter o mesmo que Timóteo tinha: disposição, disponibilidade. Vejam, ele era uma pessoa cheia de insegurança, mas Paulo o encorajou, e ele pegou: puxa, eu não posso ter espírito de covardia, eu vou ter espírito de ousadia, de poder, do amor de Jesus. Ó Timóteo, preso, voltando, liderando a igreja de Éfeso. Deus mudou a vida dele, mas porque ele também deu um passo de fé, ele se dispôs, ele quis servir. Pense nisso, especialmente você que é jovem. Finalmente, terceira característica de uma pessoa diferente, que faz a diferença honrando a Deus, é cultivar a integridade e a credibilidade. Atos 16, verso 2, o texto que nós lemos. Olha que coisa linda. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho a respeito do Timóteo. Que testemunho top o Timóteo tem. Os irmãos de Listra é a cidade onde ele nasceu, falam bem dele, elogiam a fé do Timóteo. Mas o texto diz que os irmãos de Icônio, uma cidade próxima a Listra, também elogiam a fé do Timóteo. Quantos quilômetros separam Listra de Icônio? 40 quilômetros, dizem os estudiosos. Uma cidade que está a 40 quilômetros sabe da fé, da conduta de um menino que tem 20 anos de idade. Por quê? Porque a conduta do Timóteo é uma conduta abençoadora. Porque ele consegue cultivar a integridade. Porque ele dá bom testemunho. Porque aquilo que ele faz, fala tão alto como aquilo que ele diz. E isso impressiona. E as pessoas sabem quem é o Timóteo na sua cidade e em cidades vizinhas, porque ele tem uma fé que é contagiante. Pergunta: o que falam da gente no nosso ambiente de trabalho? O que falam de você na sua faculdade? De Timóteo falavam bem. De Timóteo há elogios pelo comportamento. De Timóteo há exaltação das suas virtudes. Timóteo tem credibilidade. De onde vem a credibilidade do Timóteo? Vem da sua integridade, da sua fé inegociável, da sua capacidade de obedecer a palavra de Deus. Sabe, gente, precisamos dar bom testemunho onde nós estamos, porque nós precisamos honrar a Deus. Lá no seu trabalho você é um missionário, você é um missionário na sua faculdade, você é um missionário no seu condomínio. As pessoas falam de nós, isso é fato. Agora, o que elas falam de nós é bom ou é ruim? Isso depende da maneira como a gente cultiva a integridade na nossa vida. Sabe, gente, tome cuidado com quem você anda. Tome cuidado. Há certas pessoas que não são as pessoas certas para a gente andar, porque essas pessoas fazem coisas erradas e nós estamos perto delas, não conseguimos influenciar, somos influenciados. E quando criticam essas certas pessoas, nos criticam também porque nós estamos andando perto. Qual é o slogan que a gente precisa ter na vida? Ande com gente melhor que você. Provérbios capítulo 13, verso 20. Que diz o texto? Quem anda com os sábios, mais sábio se tornará, mas o companheiro dos tolos será punido. Ande com gente melhor que você. A gente precisa andar perto de bons amigos espirituais, amigos que nos aproximam de Deus.
Você tem uma pessoa que te aproxima de Deus, ande perto dela. Porque essa pessoa nos inspirará a viver uma vida apaixonada por Jesus. Timóteo foi uma pessoa que se cercou de gente boa, aprendeu a andar com gente boa, por isso ele foi diferente, ele cultivou uma vida de integridade, ele se aproximou da palavra de Deus, ele fez da palavra de Deus o seu alvo na vida, para buscar, para cumprir. A gente precisa pensar nessas coisas, meus irmãos, cuide disso. As pessoas falam da gente, de mim e de você. Elas podem falar bem da gente, como falavam do Timóteo, mas elas podem falar mal da gente, se o nosso testemunho não for um bom testemunho. Nós vemos uma época que não basta só ser o correto, a gente precisa aparentar que é correto. As redes sociais, elas são uma grande armadilha para nós, porque tem pessoas que nas redes sociais se transformam em outras pessoas. Precisa tomar cuidado com isso. Precisamos cultivar a integridade, a gente precisa cultivar a credibilidade. Como é que eu termino essa palavra de hoje, meus irmãos? Termino lembrando de Hebreus capítulo 13, verso 23. É a última menção a respeito de Timóteo na Bíblia. E o nosso irmão Timóteo foi posto em liberdade. Em breve ele estará com você. Timóteo foi preso durante a perseguição, foi solto e depois ele foi perseguido e foi executado no tempo do imperador romano Domiciano. Ele nunca abriu mão da sua fé. Timóteo, que significa aquele que honra a Deus, ele honrou a Deus desde o dia da sua conversão aos 16 anos. Até o dia da sua morte. Não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. Timóteo foi alguém que viveu para Deus, numa sociedade distante da vontade de Deus. E Deus usou Timóteo de maneira extraordinária. Pergunta, por que a gente fala de Timóteo hoje? Porque quando eu olho para a vida de Timóteo, e eu quero me cercar de algumas muletas, para não querer viver uma vida como Timóteo viveu, eu não consigo. Você pode dizer assim, pastor, eu até quero viver para Deus, mas eu sou tímido. O Timóteo também era. Pastor, mas eu tenho uns receios, uns temores. O Timóteo também tinha. Mas eu não tenho saúde. O Timóteo também não tinha. Pastor, eu aparento ser um moleque. O Timóteo também. Pastor, eu aparento ser uma pessoa mais velha, mas não tem problema. O Timóteo também envelheceu e foi usado por Deus. Nós não temos desculpas. Deus quer nos usar. A grande pergunta é, você aceita o convite de Deus? Para Deus te usar como instrumento dele, para abençoar a vida das pessoas? Quero orar com você, feche seus olhos onde você está. Que o louvor está vindo aqui, à frente. Pergunte para Deus, Senhor, por que eu ouvi essa palavra sobre Timóteo? Talvez o Espírito Santo esteja falando no seu coração. Timóteo foi uma pessoa diferente porque ele se deixou usar pelo poder transformador da graça de Deus. Graça que pode transformar pessoas introvertidas em pessoas cheias de ousadia, de fé. Graça que pode transformar pessoas inseguras em pessoas com plena segurança do amor de Deus, do cuidado de Deus, da proteção de Deus. Deus quer usar você. O que você está respondendo para Deus agora? Jovens e adolescentes que estão me ouvindo, a gente precisa de você no reino de Deus. A gente precisa de você engajado no ministério da Igreja Batista em Santa de Souza. Deus usa jovens para a glória dele. Como usou Timóteo, ele quer usar você.
Pense nisso. Pai querido, aplica a Tua palavra aos nossos corações. Fala com essas pessoas aquilo que o Senhor desejava ministrar no coração delas quando essa palavra brotou no meu coração. Deus querido, em nome de Jesus, que elas sejam encorajadas, despertadas a honrar a Deus na sua jornada pelo chão da vida, a servir o reino de Deus, cultivando a integridade e a credibilidade e possuindo uma fé inegociável no Filho de Deus, Jesus de Nazaré, o nosso Senhor. Faz isso, Pai, para a nossa alegria, mas acima de tudo para a glória do nome de Jesus. É no nome dele que nós oramos. Amém. Amém.